Vamos lá. Então, a gente falou, né, que vamos estudar sobre salvação somente por Cristo, né? Vamos ver aí se a salvação somente é por Cristo, né? E a palavra de Deus vai falar, não vamos ser nós, como sempre, né? Não é nós que fala, e sim a palavra de Deus. A primeira pergunta era, para que fim Cristo veio ao mundo, né? Para que fim Cristo veio ao mundo? Beleza. Ô, Leandro, lê pra gente 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você tá com a sua Bíblia aí, você pode ler pra gente? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pois é, então aí tá a resposta, né? Para que fim Cristo veio ao mundo? Para salvar os pecadores, né? Amém. Para salvar os pecadores dos seus pecados, da condenação, né? Da morte, né? Porque a Bíblia diz, já repetimos aqui, que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sujeitos à morte e Cristo veio para poder pagar essa dívida, né? Só isso mesmo. Muito bem. Então a gente já viu já então que esse foi o objetivo, né? Jesus ter vindo ao mundo, foi para salvar os pecadores. E a segunda pergunta é por que ele foi chamado Jesus? Por que ele foi chamado dado esse nome aí por Jesus? Será que tem algum significado aí esse nome de Jesus? Pois é, eu vou deixar os textos com o Leandro aqui. Leandro, você lê pra gente Mateus 1:21, passar o estudo aqui para você. Leandro, fica com os textos e a gente tenta explicar aqui. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aí tá a resposta, né? Ele dará à luz, falando aqui para a Maria, né, a mãe de Jesus, que daria à luz ao filho Jesus Cristo, que é gerado do Espírito Santo, né? E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então a resposta é essa, né? Salvará o seu povo dos pecados deles, né? Não só da condenação do pecado, mas também do poder do pecado, né? Cristo, através da sua graça, nos dá poder para que a gente possa vencer o pecado. Amém. A terceira pergunta é o seguinte: haverá salvação em mais alguém? Haverá salvação em mais alguém? Nesse caso, você está perguntando, né, se a gente, através de outros meios, né, podemos ser salvos através de outra pessoa, né, de algum outro Deus. Isso. Se Buda pode salvar, É. Maomé, Se as né? obras podem salvar, Isso, também exatamente. muito bem. Então, a gente vai ver, né, na Bíblia, né, se haverá salvação em mais alguém, né, ou só através de Cristo. lá em Atos, capítulo 4, e o verso 12, nos diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pois é. Então, a resposta é: e não há salvação em nenhum outro, né? Nenhum outro, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos, né? Então, não, a Bíblia mesmo diz, né? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, né? Verdade. Aí, para aqueles... Tu ia fazer a pergunta, Everton? Eu ia comentar aqui contigo, porque existem pessoas, né? Uhum. Que as pessoas, elas não têm essa proximidade com Deus, mas elas acreditam que se forem boas pessoas, elas vão ser salvas. Qual que é a mensagem de Deus para essas pessoas? Veja bem, não é por atos de justiça social, né, que o homem ele pode ser salvo. Alguém perguntou, eu não consigo ver, foi até num podcast, né? Eu não consigo ver uma pessoa que é boa, uma pessoa que só faz caridade, né? Faz boas obras, na verdade, né? Essa pessoa se perder. Ora, nós não somos salvos por obras, né? Por atos de justiça social, né? Você pode ser uma boa pessoa e pode se perder. Porque senão a salvação estaria unicamente pelas obras, né? Eu não preciso de Cristo para me salvar, né? Seria uma salvação comprada. Então a salvação, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Como nós vamos chegar ao Pai através de obras, de atos de justiça social? Não tem como, né? Mas
eu entendi a sua pergunta, né? Alguém que não teve conhecimento, né, das Escrituras, ou não conheceu, ou não ouviu falar sobre o nome de Jesus, né? Porque tem. Né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí, existem milhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar o nome de Jesus. Então, essas pessoas, né, estariam salvas? Existe uma possibilidade de elas se salvarem? Bom, a Bíblia diz lá em Romanos, né? A gente já teve um estudo sobre isso, né? Porque lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 diz: quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo, né? Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, assim, uma pessoa que não tem lei, não tem conhecimento da verdade, eles servem de leis para si mesmo, acusando-se ou se defendendo-se, né? Sabe quando você faz alguma coisa de errado e a sua consciência acusa, dizendo que aquilo ali que você está fazendo é errado, né? Você fica com a consciência pesada e ele vai lá e não faz, né? Aquilo que ele sabe que é certo, ele faz. Aquilo que ele sabe que é errado, ele não faz. Então, ele vai ser julgado de acordo com o conhecimento que ele tem, da verdade que ele aprendeu. É. Entendeu? Então, sobre esses casos, a gente não pode julgar. É porque Deus não leva o tempo de ignorância, né? Deus não leva o tempo da ignorância, né? Agora, o Paulo falou lá, agora notifica aos homens que se arrependam, né? Porque eles ouviram, né, do nome de Jesus Aí agora e quando você escuta... aceitaram e foram batizados em nome de Jesus, né? Também. Como diz lá no livro de Atos. Então, eu acho que essa... A partir do momento que você conhece a verdade, não tem mais, Deus não tem você mais como inocente, né? Porque justamente. você já teve a oportunidade de conhecer a verdade, né? Isso Aí é mesmo. com você e Será que a Deus. gente tem algum texto para isso, Gleison? Para eu dizer assim, se eu conheço a verdade, eu vou ser julgado por ela. E se eu deixar ela de lado e eu preferir ficar em casa para nem ter que ouvir? Não, aí, nesse caso, aí você vai ser julgado pela sua ignorância voluntária, né? Alguém lhe apresentou uma verdade e você simplesmente o recusou. Você está se Né? fazendo de cego, né? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz: falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, né? Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Esse verso 13 não, mas o verso 12, né? Nós seremos julgados pela lei. A partir do momento que uma pessoa nos apresenta uma verdade e a gente recusa em ouvi-la, né? Não vou ouvir não porque eu vou ser julgado pelo aquilo, então eu prefiro não ouvir porque eu não vou ser julgado. A Bíblia diz que até a sua oração, né? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra do Senhor, até a sua oração é abominável. Então, a partir do momento que eu digo, não, eu não quero escutar, né? A oração dessa pessoa já será abominável. Então, não tem essa. Você teve a oportunidade de conhecer, é a oportunidade agora de obedecer. Ou obedece ou será julgado. É bem por ela. legal a gente pensar dessa forma, porque significa que a gente tem que estar em constante aprendizado, né? Isso com a palavra de Deus, que a gente sempre tem o que pesquisar, a gente sempre tem o que aprender, e a gente estar nessa comunhão no dia a dia faz com que a gente evite certas situações. Muito bem. Exatamente. E aí, vamos para 4, né? A 4 é o seguinte: por intermédio de quem somos reconciliados com Deus? Muito bem, muito bem. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rogério, né? Sua esposa Lidiane, né? Que mandou aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp. Um abraço para você, Rogério, para toda a sua família, para sua esposa, né? Estamos muito felizes, né? Por ter você como nosso ouvinte aqui. Por intermédio de quem somos reconciliados com Deus, né? Leandro, lê para a gente, você é o responsável aqui pelas as leituras bíblicas, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. O que é que diz lá? Está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra
da reconciliação. Pois é, Arrigo, só nesse trecho aí, em 2 versículos bíblicos, né? Quando a Bíblia quer enfatizar, né, uma palavra, ela repete ela, né? Várias vezes, né? E só aqui, nesses 2 versos, repetiu a palavra reconciliação, né? Reconciliação, reconciliou, reconciliando consigo o mundo, né? Então, quem fez essa reconciliação com Deus? Jesus Cristo, né? Uhum. Por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Então, Cristo, ele criou essa ponte, né? Nós estávamos totalmente perdidos, né? Porque a Bíblia diz que Né? porque a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Então, Jesus Cristo ele veio, pagou o preço para criar essa ponte, essa ligação. Agora nós temos acesso ao Pai, né? Amém. Ao Pai, né? Nós podemos nos achegar ao Pai, né? Através de Jesus Cristo, né? Quem nos reconciliou, né? Nós estávamos praticamente intrigados, né? Vamos dizer assim, né? E ele criou esse meio de reconciliação, né? Esse contato onde a gente pode falar com Deus abertamente. E você vê, Gleice, que aí já cai por terra, né? As crenças que diz que tem pessoas que podem, né, ter essa reconciliação aí com Deus, né? Que pode ter essa comunicação direto com Deus, né? A gente vê a Bíblia é bem clara em dizer que o único que tem essa aproximação, essa ponte, essa reconciliação, é tanto que quando a gente vai orar, a gente pede o quê? Por Jesus, né? Para que Jesus interceda por nós, né? Porque a gente não temos, né, como somos pecadores, nós não temos essa reconciliação, essa proximidade de chegar, né? Mas Cristo, por ele tem como nos levar e ser intermédio da gente para Cristo, né? Para Deus, né? Então, quando a gente vê algo que dizer, não, mas escutar, né? Que já escutar, não, eu tenho autoridade de chegar lá, conversar com Deus, né? E eu mudar algo e eu fazer algo e não é assim, isso aqui não existe, isso aí cai por terra. Porque a única pessoa que pode é Cristo, né? Ele é o único que reconciliou, ele é o único que tem esse direito, né? Então vamos lá. Vamos para a pergunta. Quer falar alguma coisa, Everton? Não. Então vamos lá para 6, né? 5, não? A 5, já pulei demais, foi a 5, verdade. Em que Cristo se fez por nós e com que propósito? Qual foi o propósito que ele se fez, que ele se fez por Cristo nós se e com fez, né? O que Cristo se fez por nós? isso? Né? E E com com que que propósito? propósito, né? Lê pra gente, Leandro. 2 Coríntios 5, 21. O que é que diz lá, 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Até Mais uma vez, né? A o Bíblia. Everton estava até questionando como assim ele se fez pecado por nós, né? Bom, como eu falei, né? Sala do pecado é a morte, ele se fez pecado e morreu, né? Pagando o preço dos pecados da Ele humanidade, né? recebeu todos os pecados da gente, né? Recebeu todos os pecados, né? E teve que morrer para poder pagar essa dívida aí. Ele era o único que Agora- podia pagar, né? Isso casa muito com o que Arrigo tinha falado agora há pouco, né? Isso que apenas Jesus tem conexão direta com Deus. E existe aquele momento da morte de Jesus, onde Jesus fala, Pai, por que me abandonaste? Uhum. Tem muita gente que não tem essa conexão, essa proximidade, e acaba não ficando sabendo por que ele disse aquilo. Uhum. Por que será que Boa. ele disse aquilo? Você pode dizer pra gente, Arrigo? Posso sim. É justamente por isso que a gente acabou de falar, né? Porque como ele assumiu todos os pecados, Deus já não poderia estar mais perto mais de Cristo, né? Não poderia estar mais perto do Filho. Então ele teve que se retirar, né? Porque isso é que faz. O pecado ele faz separação entre mim e Deus, entendeu? Então como é que um pecador ele pode chegar perto de Deus? Não tem como, né? Não tem como. Deus não tem como aparecer pra gente, porque se ele aparecer pra gente, a gente é fulminado pela glória dele, entendeu? Então aí ele tem quem? Nós temos Jesus. É o único que pode. É tanto que, como eu disse, quando a gente faz a oração, a gente diz o que no final, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque é Jesus que vai interceder por nós. Então, naquele momento ali, ele teve que se retirar, né? Naquele momento ali, ele teve que retirar. E a dor foi maior. A dor, se a gente imagina, né?
que a dor para Deus, para Jesus foi maior com o pecado, né? Que com a separação de Deus, que com o pecado ele está com o pecado, porque aí foi quando ele realmente ele perdeu a conexão. Aí a gente vê até qual ponto o pecado ele nos leva, né? E a gente levando para vocês entenderem bem, levando para no começo, né, aonde foi feito o jardim, né, o jardim do Éden, Adão e Eva, né, e chegou o momento onde eles pecaram, Jesus teve teve que retirá-lo, tirar ele da onde? Do jardim. Por quê? Porque senão se eles ficassem ali, eles iriam comer o fruto da vida, eles iam comer o fruto e aí imagina, Deus me livre, ia viver o pecado ia ser eterno, né? Então Jesus teve que retirar. Então isso é que faz a separação entre o pecado, né? Onde não existia morte, agora existe morte, né? Deus, Jesus teve que vir para morrer por nós, para nos salvar, né? E ele é o único, porque ele fez isso, porque ele venceu a morte. Não tem ninguém que eu conheça, né, que venceu a morte, que não foi Cristo. Então ele é o único que pode interceder e que ele pode nos libertar do pecado e também, né, curar e também salvar e apagar os pecados. Ele é o único que pode fazer isso por nós. Ok. Para a gente entender melhor, só para a gente finalizar aqui, lá em Isaías 53, né, que fala sobre o sofrimento vicário, né, do servo do Senhor, falando a respeito de Cristo, né, sua morte, né? No versículo 10, por exemplo, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O verso 11, ele verá o fruto penoso do seu trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, né? Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, por isso, através desse verso a gente pode entender melhor, né? Que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? E lá em Gálatas 3, no versículo 13, diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, né? Então ele se fez maldito em nosso lugar, né? Ele tomou, na verdade, não que ele pecou, mas ele tomou como se tivesse pecado. Isso mesmo. E ele pagou o preço. Qual que é a próxima aí pra gente? A pergunta é: quanto dependemos de Cristo para a salvação? Leandro. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 5, nos diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, você não pode fazer nada, né? Nada. Por meio dele, para ele, né? João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse verso, por si só, já diz muita coisa. O quanto será que dependemos dele para a nossa vida, se ele é o nosso caminho, a verdade e nossa vida, o Criador de todo o universo? Atos 17, versículo 28, Paulo falando a respeito de Cristo, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, né? Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações, né? Porque por nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, sem Cristo, nós não somos nada. Por ele, é verdade. Eu lembrei agora de uma música. Para ele são todas as Canta aí, coisas. só do playback aí, deixa. Não. Vamos lá. A 7. Que 3 características essenciais para um Salvador se encontra em Cristo? Olha, quais são as 3 características aí essenciais que Cristo tem? Vamos ver? A Bíblia vai falar. Tá, primeiro, ele teria que ser divino, humano, né, e sem pecado, para que realmente ele pudesse ser alguém que pudesse pagar o preço, né? Aquele que foi o doador da vida era o único que poderia resgatar alguém da maldição da morte, Isso mesmo. que é Cristo. Mas a gente vai ver os versículos bíblicos. Lê pra gente, Leandro, Hebreus 1:8, Gálatas 4:4, você já está com estudando na sua mão, é só você ler, e também 1 Pedro 2:22. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Amém. Em Gálatas 4:4,
nos diz: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, sem pecado, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. 1 Pedro 2:22. Muito bem, nós vimos um versículo aí que fala a respeito da divindade de Cristo, né? O Deus, o Pai, falando a respeito do Filho, né? Mas acerca do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então Jesus Cristo é Deus, né? Teria que ser um ser da divindade. A humanidade, né, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Então ele era humano. Ele teria que vir nessa nossa natureza, a natureza caída da humanidade, né, para que ele pudesse não só morrer pelos nossos pecados, mas ser um exemplo, né, para que nós pudéssemos obedecer a Deus. Amém. E outra característica é viver sem pecado, né? Como ali era oferecido um cordeiro sem mancha, sem defeito, Cristo teria que ser na humanidade sem pecado nenhum para poder pagar o resgate da humanidade. Isso É mesmo, isso. isso mesmo. E vamos para 8, né? Como Cristo mostrou pelas Escrituras que o prometido Salvador do mundo devia ser tanto divino como humano. Então aí a Bíblia ela vai explicar aí, né? Porque A ele gente tinha vai que ser, né? abranger mais essa última, né? Que fala sobre a respeito da humanidade de Cristo, né? Deveria ser humano. Então, lê pra gente, Leandro. Mateus 22, 41 a 45. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi, replicou-lhe Jesus. Como? Pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? Boa interrogação que Cristo fez ali aos fariseus, né? Então, Jesus perguntando para ele, né? O que vocês pensam aí do Cristo, né? De quem ele é filho, né? E ele só poderia ser da descendência de Davi. Então, eles fazem para ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi, né? Então, Jesus interrogou novamente, né? Replicou-lhe, né? Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, né? Chamando o meu Senhor, se ele era filho. Né? Então, ele é tanto divino como humano, porque ele veio da descendência de Davi, né? Ele nasceu de mulher, mas, no entanto, ele era o Senhor de Davi, né? E isso a gente pode também até levantar esse questionamento aqui, né? Que muitas pessoas têm de Maria como a nossa intercessora, né? Maria foi a mãe de Jesus, porém, Jesus era o Senhor de Maria. Até que ela entendia isso desde que o seu filho foi ali gerado na sua barriga, ela entendeu que Jesus era o Salvador do mundo e que era o Senhor do universo que viria, né, através de um bebê, né, do nascimento, iria morrer pelos nossos pecados. É interessante, né? Maria foi mãe de Jesus, porém, Jesus era o Senhor de Maria. Então, só para a gente entender um pouquinho mais. Okay. Isso mesmo. A gente está chegando aqui também tem um comentário também, né? Mas vamos fazer o seguinte, né? Como a gente está já encerrando aqui, a gente não tem mais tempo, então a gente vamos finalizar nas últimas perguntas aqui. Perfeito. Então, para 9, então. Que dois fatos testificam da união da divindade com a humanidade em Cristo? Que dois fatos testificam da união da divindade com a humanidade em Cristo? Interessante, né? Porque Jesus, né? Como a gente entender isso, né? Jesus era tanto humano como também divino, né? Tanto ele era homem como também ele era Deus, né? Ele era 100% homem e 100% Deus, né? Como entender isso? Né? Ninguém explica Deus, né? É difícil, né? É um mistério, né? É um mistério, né? Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4. O que é que diz lá, Leandro? Com respeito ao seu filho,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, né, aqui repete novamente, né, os fariseus não estavam errados, né, quando disseram que ele era filho de Davi, teria que ser filho de Davi, né? Uhum. Né? Então Jesus, como diz aqui o texto, né, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, né? Por isso que também ele tem esse título, né, filho de Deus, né? Porque ele deixou a sua natureza, deixou na verdade, né, diz que ele se vaziou de si mesmo, né, deixou a sua glória com o Pai, né? E ali veio em forma humana, né? Então ele estava limitado, né, pela natureza humana, né? Os milagres que ele realizavam eram através do poder do Espírito Santo, né? Ele dependia totalmente de Deus, como qualquer outro ser humano, né? Por isso ele orava, por isso que ele buscava, né? Sempre nas Lia madrugadas. das Escrituras Sagradas para obter conhecimento, como diz a Escritura, né? Que ele crescia em sabedoria, em conhecimento e graça, Uhum. né? Então ele foi titularizado, né, como filho de Deus porque ele ressuscitou. A glória que ele tinha antes com o Pai, ele teria, se ele tivesse perdido, né, ele não tinha recebido, né, a herança do Pai. Então, Deus deu novamente a vida, Deus deu, o Pai, né, deu novamente o reino para Cristo, né, por isso que era filho de Deus. E aqui, segundo o Espírito, pela ressurreição dos mortos, né, veio da descendência de Davi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, É isso agora, né? vamos para 10. Por quanto tempo Cristo será vitorioso sobre a morte? Será que tem um tempo aí, tem um tempo aí determinado aí para Cristo ser vitorioso sobre a morte? Então, Apocalipse 1, 17, 18, a gente conhece muito desse texto. Lê pra gente, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí a sua pergunta, Rigo, foi por quanto tempo Cristo será vitorioso sobre a morte? Enquanto existir vida, não haverá mais morte, né? Isso Ele mesmo. foi quem venceu a morte, né? É a própria vida, né? A própria vida, né? Ele é que tem as chaves, né, da morte e do inferno, né? A Bíblia diz que quando ele abre uma porta ninguém fecha e quando ele fecha ninguém abre, Abre. né? Então Isso mesmo. ele abriu e não vai existir mais morte, né? Porque ele estará vivo pelos séculos dos séculos. Em Atos também, 2:24 também Fala disso, né? também fala também. Muito bem. Para finalizar, os últimos 2 versículos bíblicos aqui e a gente finaliza. 11 agora, né, Rigo? Em que grau chega a salvação alcançada em Cristo? Em que grau Que grau, né? chega a salvação alcançada em Cristo? Leandro. Hebreus 7:25 nos diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Então, totalmente, né? Em que grau, né? Não existe grau, né? É ilimitado, né? A Mas graça também dele é pode salvar infinita. totalmente, né? Pode tirar qualquer ser humano, né? Por mais que ele se encontre no fundo do poço, no lamaçal do Só pecado, tem uma condição, né? ele querer. Ele querer, né? Aí tá a Deixar questão, né? que Cristo faça a obra nele, né? Justamente. Só A tem Bíblia só diz, né? Onde abundou o pecado, abundou a superabundou a graça. graça, né? Então, o pecado, não há pecado tão grande que a graça não possa cobrir, né? O ser humano não pode ir tão longe em que a graça de Jesus não possa o alcançar. Isso mesmo. O que devemos fazer, a última, né? O que devemos fazer tendo um tal Salvador? O que eu posso fazer aí tendo esse tal Salvador aí, esse Jesus Cristo aí? O que eu posso fazer aí? Será que tem algo aí que eu possa fazer? E aí, Leandro? 2 Coríntios nos dá a resposta, né? 2 Coríntios 9:15 nos diz: graças a Deus pelo seu dom inefável.
Muito bem. O que a gente deve fazer? A gente deve entregar a nossa vida para Cristo, né? Só isso. Ele é o único meio, a única salvação, o único caminho, né? Então, como disse Paulo aqui, graças a Deus pelo seu dom inefável, né? Inefável, né? Então, a gente devemos dar graças a Deus, né? O que nós devemos fazer? Dar graças a Deus por tão grande salvação que Ele É como nos sempre deu. eu digo, o difícil é com Deus, o mais fácil é com a gente, né? Esse é a questão. Gostei do pensamento, viu? Muito bem. O difícil é com Deus, o mais fácil ele fica com a gente. Mas infelizmente muitos, né, acha aí faz ao contrário, né? Exatamente. Mas o difícil deixa com ele. O mais fácil é com a gente. Amém? Então Muito bem. nós finalizamos aqui. É isso aí. A gente pode ouvir uma música, depois a gente volta para a gente fazer as considerações finais. Estou seguindo Jesus Cristo.